Programa oferecido por BYD. Na torcida pelo Brasil, escolha a número 1 em satisfação do cliente. BYD. Agora, toda a linha com taxa zero. Evolua para um BYD. Web Motors TV de hoje tem tudo para quem quer um SUV médio renovado. E um desses veteranos que estreia com um novo visual é o Volkswagen Taos 2026. Quer saber mais? Vem comigo! Primeiro carro sem estresse e com escolhas inteligentes. Primeira coisa, o carro precisa ser fácil de manter. Manutenção simples, peças acessíveis e menos dor de cabeça no dia a dia. Manutenção da direção elétrica versus hidráulica. Quais são as diferenças? A verdade é que ninguém te conta sobre direção elétrica e hidráulica. Não é só sobre o volante ser mais leve ou mais pesado, a diferença aparece no bolso e no seu dia a dia. E o BYD King é melhor que SUV para famílias? Que me desculpem os fãs de SUVs, mas se você precisa de um carro familiar, o BYD King é uma das melhores opções na faixa abaixo de R$180 mil. Está começando mais uma edição do Web Motors TV, o seu programa semanal com tudo o que movimenta o universo de carros e motos. Essa é uma produção com a chancela da Web Motors, a maior plataforma digital do Brasil no segmento. Uma marca com 30 anos de tradição que é movida pela paixão e inovação sempre ao seu lado. Começamos com o Volkswagen Taos 2026, reestilizado, importado do México, motor 1.4 turbo de 150 cavalos, agora com câmbio de 8 marchas. Vale a pena frente aos rivais? Você confere detalhes de consumo e as mudanças. Com a chegada dos primeiros SUVs híbridos plug-in na faixa dos R$200 mil, teve gente que apostou que os utilitários esportivos 100% a combustão nessa faixa de preço iriam sumir. Mas aconteceu exatamente o contrário. Novos modelos chegaram e carros tradicionais foram repaginados para lidar com essa concorrência reforçada. E um desses veteranos que estreia com um novo visual é o Volkswagen Taos 2026. Quer saber mais? Vem comigo! O Taos estreou no Brasil em 2021 com a missão de ser o representante da Volkswagen nessa faixa de entrada dos SUVs médios. E nesse meio tempo, apesar de ter atingido números até consideráveis de venda, nunca esteve nem perto de atingir o mesmo sucesso de carros como o T-Cross e o Nivus. E aproveitando o lançamento da linha 2026, a Volkswagen fez um ajuste de trajetória, mudando desde a origem do carro, que agora é importado do México e não da Argentina, e também, principalmente, no visual. Uma coisa que me pegava no visual do Taos pré-restilização é que era um carro que não tinha um desenho com tanta personalidade assim e ficava um pouco atrás nesse quesito de carros como o próprio T-Cross e também o Tiguan, dois carros com uma personalidade bastante marcante. Mas isso muda na linha 2026, que ganhou um desenho totalmente renovado, começando aqui pela dianteira, totalmente nova e desenhada sob a identidade visual mais recente da marca alemã. Por isso mesmo tem elementos de design até ousados para o padrão da Volkswagen, como a grade dianteira com LED decorativo e os faróis aqui de LED adaptativos com uma assinatura visual em X nas luzes diurna. Algo realmente que deu uma nota a mais de sofisticação para esse modelo aqui. Já aqui na traseira, sai aquele visual bem descolado da linha de SUVs atual da Volkswagen e entra esse estilo aqui, com uma tampa de porta-malas totalmente nova e que traz lanternas ligadas por uma faixa horizontal luminosa em que até o logotipo da Volkswagen é iluminado. Mas não foi só do lado de fora que esse carro mudou não, porque o interior também foi reestilizado. E aqui no interior, o Taos 2026 também mudou para se aproximar dos outros SUVs da marca alemã. O painel foi redesenhado, ganhou novas saídas de ventilação e também a tela flutuante para multimídia, que é a Volkswagen Play Connect, com tela de 10,1 polegadas. E além disso, o volante também perdeu os comandos sensíveis ao toque e ganhou botões convencionais. Segundo a Volkswagen, foi uma mudança pedida pelos clientes. Mas um ponto que o Taos realmente manda bem é em espaço interno. Além dos bancos dianteiros bem confortáveis e da boa ergonomia para o motorista, que tem todos os comandos bem ao alcance das mãos, aqui no banco traseiro sobra espaço para os joelhos, mesmo
com esse túnel central bem elevado que atrapalha um pouco aqui na mobilidade. Mas o porta-malas desse carro também é bem bacana, são 498 litros de capacidade, não chega a ser um porta-malas gigantesco, mas essa combinação de bom espaço no banco traseiro com porta-malas bem amplo faz com que esse carro aqui seja uma bela opção de modelo familiar nessa faixa de preço. Nessa versão de topo Highline, o Taos 2026 tem uma boa lista de equipamentos de conforto, que inclui ar-condicionado digital de 2 zonas, bancos de couro com ajustes elétricos para o motorista, chave presencial, sensor de chuva, iluminação ambiente decorativa, além de carregador de celular por indução, painel digital configurável e multimídia com espelhamento sem fio. O pacote tecnológico e de segurança tem 6 airbags, faróis de LED adaptativos e com acendimento automático, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, além de sistema de estacionamento automático e um pacote ADAS com controlador adaptativo de velocidade, assistente de manutenção em faixa e frenagem autônoma de emergência. Como opcional, o Taos Highline 2026 pode receber um pacote B-Tone com maçanetas e capa dos retrovisores na cor preta, além do teto solar panorâmico. A mecânica foi um dos poucos pontos sem mudanças no Taos 2026, que é equipado com motor 1.4 Turbo Flex de 150 cavalos de potência e um câmbio automático de 8 marchas. Novidade que também é recente, já que foi lançada na linha 2025 do modelo. Os números de consumo também são bons para um SUV 100% a combustão desse porte, ficando atrás apenas das médias do concorrente direto Renault Boreal. E ao volante, o Taos era e continua sendo um típico Volkswagen. Se você já sabe, já dirige carros da Volkswagen, gosta dos carros da Volkswagen, sabe o que eu estou falando. Aquele carro com a direção um pouco mais pesada, mas sem ser desconfortável, suspensão um pouco mais firme do que em outros modelos concorrentes, mas ainda bastante confortável. Essa é exatamente a pegada do Taos, que é muito satisfatório realmente dirigir, mesmo no uso urbano, mesmo em pisos mais irregulares. Essa suspensão mais firme não compromete realmente o conforto, e na estrada é um carro realmente que desenvolve muito bem. Aliás, o Taos era, entre os carros equipados com motor 1.4 turbo e câmbio automático, o carro, na minha opinião, com um dos melhores ajustes dentro da linha atual da Volkswagen. Outro lado desse câmbio de 8 marchas é justamente em relação ao conforto sonoro. Como ele funciona quando você tem velocidade de cruzeiro, como ele funciona jogando a rotação sempre lá para baixo, você tem um bom silêncio a bordo e com isso você consegue aproveitar o bom sistema de som desse carro aqui, que tem subwoofer nessa versão Highline. Além, né, de favorecer que você utilize os assistentes de direção do pacote ADAS. Eu geralmente uso o pacote ADAS mais por uma questão de dever de ofício, porque eu preciso realmente mostrar para vocês como que esses sistemas inteligentes de direção funcionam, mas eu gostei bastante do que eu vi aqui no Taos. Diferentemente do que a gente vê em outros SUVs dessa faixa de preço, não é um sistema excessivamente conservador, não fica dando alertas todo o tempo. É um sistema com uma lógica de funcionamento muito mais próxima da direção do motorista humano, né? E com isso, você realmente consegue usar ele tranquilamente, sem ser um negócio chato, contribuindo realmente para baixar a carga de adrenalina, a carga de estresse, né, numa viagem, por exemplo, mais longa. No geral, eu gosto bastante do Taos. Eu acho um carro realmente bem gostoso de dirigir, que fica bem dentro daquilo que a gente espera de um SUV, aliás, de um carro da Volkswagen, né, que tem essa característica mais voltada ao prazer na direção. A Volkswagen combinou as tradicionais qualidades do Taos com um visual renovado que dá uma cara até mais interessante aqui para esse SUV médio. Mas sabe o que realmente vai fazer a diferença para o Taos no mercado brasileiro? O reposicionamento de mercado. Na versão de entrada, o Taos agora sai por R$ 199.990. E mesmo nessa versão topo de linha, o preço também é bem competitivo, R$ 209.990. Se antes o Taos era bem deslocado em preço em relação a outros SUVs médios 100% a combustão, agora, mesmo nessa versão topo de linha, é até mais barato do que alguns desses concorrentes. Mas isso não necessariamente quer dizer que o Taos terá vida fácil no mercado brasileiro, até porque essa faixa dos SUVs de R$ 200 mil anda bem aquecida. Mas diz aí, você ficaria com o Taos ou partiria para outro concorrente na mesma faixa de preço?
Chegou o momento! Vamos para a convocação dos mais de 450 mil selecionados. No Mega Feirão Web Motors você encontra ofertas abaixo da FIPE, pagamento em até 60 meses, taxas a partir de 1,19% ao mês para carros e 1,34% ao mês para motos. E fique de olho, tem ofertas relâmpago no app com preços ainda mais arrasadores. Aproveite a convocação no Mega Feirão Web Motors. São mais de 130 mil veículos abaixo da FIPE com a primeira parcela para 90 dias e em até 60 vezes. Conquiste seu veículo hoje e comece a pagar só em junho. No próximo bloco, dicas para o primeiro carro de quem fez 18 anos. E veja a diferença entre manutenção de direção elétrica e hidráulica. A Adriano Automóveis está há mais de 9 anos no mercado com as melhores oportunidades para você sair com seu carro novo. Aqui você encontra veículos selecionados, revisados e com até 2 anos de garantia, trazendo mais segurança para você e sua família. E o melhor, condições de pagamento incríveis, pensadas para caber no seu bolso. Seu próximo carro está aqui esperando por você. Venha nos visitar e fazer um ótimo negócio. Se você procura um carro que une esportividade, elegância e presença, olha só esse Audi A3 Sportback 1.8 TFSI 2015 na cor vermelha. Esse modelo está extremamente bem conservado com 136 mil quilômetros rodados e o IPVA 2026 já quitado. Aqui na Automil Multimarcas, todos os veículos passam por uma seleção criteriosa garantindo procedência e segurança na sua compra. Se a ideia é dirigir com conforto e estilo, esse Audi A3 é o carro certo para você. Venha conhecer! Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue, e cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a Iada Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Se você procura um carro que une conforto e sofisticação, esse Audi Q5 2022 2.0 é para você. Com apenas 48 mil quilômetros, esse Audi Q5 entrega a combinação perfeita entre potência e elegância para quem busca dirigir com exclusividade. Motor 2.0 turbo, apenas 48 mil quilômetros rodados, IPVA e transferência pagos pela loja, design premium e acabamento impecável. Ponto VIP Multimarcas. Ficamos localizados na Avenida Dom Pedro II, 106, em 4 Barras. Como ela consegue fazer tudo e ainda deixar o carro impecável? Se o assunto é você se virar em mil, há 30 anos a Web Motors te ajuda a cuidar do seu carro com a mesma eficiência que você cuida do resto da sua vida. Encontrando serviços e comparando preços das oficinas referenciadas mais próximas de você. E tudo isso direto pelo app. Se o assunto é cuidar do seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Ela deve ter algum segredo. Tem sim, Web Motors. R Motors Multimarcas, há 15 anos de confiança no mercado automotivo. Ao longo dessa trajetória, construímos uma história baseada em credibilidade, qualidade e respeito com cada cliente. Hoje contamos com 2 lojas, mais de 60 carros em estoque e todos os veículos passam por perícia. Aqui você encontra variedade, procedência e um atendimento que realmente entende o que você procura. Seja para trocar de carro ou realizar o sonho do próximo veículo. Venha nos visitar. Ficamos localizados na Rodovia da Uva 1765, em Colombo. Seu próximo carro está aqui. Há 30 anos, se o assunto é veículo, para você e seu melhor amigo, para quando a família cresce, para quando você precisa parar de equilibrar tudo sozinha, para andar de carro do ano todo ano. De novo? Ou para manter o carro impecável sem perder tempo. Para comprar, financiar, vender, assinar e cuidar, se o assunto é veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Lá vem ele de carro novo de novo. Se o assunto da garagem do prédio é você, há 30 anos a Web Motors te ajuda a ter praticidade para comparar modelos, condições e assinar o carro novo com as melhores ofertas do Brasil. Eu acho que ele tem algum segredo. É o Web Motors, minha filha. Se o assunto é carro por assinatura, todos os caminhos levam a Web Motors. A Royal Enfield é conhecida por sua personalidade e feitas para curtir a estrada de verdade.
A Meteor 350 segue essa proposta, confortável, equilibrada e com um motor suave, perfeita para rodar com estilo. Fácil de pilotar, bem construída e com ótimo custo-benefício na categoria. Quer conhecer de perto? Fale com a nossa equipe e confira as melhores condições. Chegou o momento! Vamos para a convocação dos mais de 450 mil selecionados. No Mega Feirão Web Motors você encontra ofertas abaixo da FIP, pagamento em até 60 meses, taxas a partir de 1,19% ao mês para carros e 1,34% ao mês para motos. E fique de olho, tem ofertas relâmpago no app com preços ainda mais arrasadores. Aproveite a convocação no Mega Feirão Web Motors. São mais de 130 mil veículos abaixo da FIP com a primeira parcela para 90 dias e em até 60 vezes. Conquiste seu veículo hoje e comece a pagar só em junho. (18 anos e CNH na mão. Hora de escolher o primeiro carro e sem estresse. Separamos algumas opções com bom custo-benefício para os recém-habilitados. Completou 18 anos e quer o primeiro carro? Vem comigo! A primeira coisa, o carro precisa ser fácil de manter. Manutenção simples, peças acessíveis e menos dor de cabeça no dia a dia, como o Chevrolet Onix, por exemplo. Segundo ponto, bom consumo de combustível, porque ninguém quer passar mais tempo no posto do que dirigindo, né? E o Hyundai HB20 vai te entregar isso. E o terceiro, segurança e dirigibilidade. Direção leve, boa visibilidade e estabilidade ajudam muito no começo, como o Toyota Etios, por exemplo. Direção elétrica ou hidráulica? Veja as diferenças na hora da manutenção. A verdade é que ninguém te conta sobre direção elétrica e hidráulica. Não é só sobre o volante ser mais leve ou mais pesado, a diferença aparece no bolso e no seu dia a dia. A direção hidráulica usa bomba e óleo o tempo todo, mesmo em linha reta. Já a direção elétrica só gasta energia quando você vira o volante. É por isso que a direção elétrica exige menos manutenção. Já a direção hidráulica exige troca de fluidos e mais atenção a vazamentos. Última pausa. Na volta, o BYD King, um sedã híbrido que pode ser melhor que SUV para famílias grandes. Está procurando um carro seminovo de qualidade? Então procure a Zoio Veículos. A Zoio Veículos está há mais de 5 anos no mercado, trabalhando com variedades de veículos seminovos, muitos com baixa quilometragem e preços abaixo da tabela FIP. E tem mais, aqui você encontra facilidade na aprovação com financiamento até mesmo sem entrada. Passe na Zoio Veículos e encontre o seu carro ideal. Seu próximo carro está aqui. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Essa é a Automil Curitiba. Nossa unidade fica localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 6951, no bairro Auer. Nossa história começou com um propósito, fazer diferente. Trabalhamos com 3 pilares, procedência, segurança e qualidade. Todos os veículos passam por revisão completa e laudo cautelar 100% aprovado. Hoje somos 3 lojas com estoque próprio e um compromisso que nunca mudou: entregar confiança em cada negociação. Automil Hour, mais do que vender carros, realizamos sonhos com segurança. Se você está pensando em sair de moto nova, presta atenção nesta oportunidade. A Shinerai Tarumã tem mais de 70 motos à pronta entrega, com financiamento facilitado e sem entrada. Isso mesmo, você já pode sair acelerando hoje. E tem mais, na compra você ganha capacete, a primeira revisão por conta da loja e ainda 3 anos de garantia para rodar com total tranquilidade. Shinerai Tarumã, a loja que mais vende Shinerai em Curitiba e região. Ao lado da Baragão Veículos, venha garantir a sua! Hoje eu vou te mostrar 5 motivos para você comprar seu carro aqui na Boxster Imports. Primeiro, as melhores taxas do mercado com o Santander. Segundo, seu seminovo com 1 ano de garantia completa, muito além de motor e câmbio. Terceiro, o IPVA 2026 pode sair grátis para você. Quarto, primeira parcela a partir de R$ 120. E quinto, todos os carros são 100% periciados.
Aqui na Boxster Imports você compra com segurança, confiança e economia. Vem escolher o seu! O verão chegou e ele já começa com chave na mão. Na Boxster Imports, seu próximo carro já está te esperando. Primeira parcela em até 120 dias, consulte condições. Carros com 1 ano de garantia e totalmente periciados. Aqui você encontra SUVs imponentes, sedãs sofisticados e esportivos, que transformam cada quilômetro em experiência. É potência, conforto e presença para você viver o melhor da estação. Vive esse verão com quem entende de carros premium. Boxster Imports, seu próximo carro está aqui. Hoje eu estou aqui na Motocor, em Araucária, e quem vai nos apresentar a loja é o Matheus. É isso aí, a Motocor já está no mercado há mais de 20 anos, trabalhando sempre com muita qualidade para você. Aqui você encontra mais de 50 motos em estoque com opções para diferentes perfis e necessidades. Se você está pensando em trocar de moto, vale a pena conhecer a loja e ver de perto as oportunidades. Motocor em Araucária. Tradição, qualidade e confiança para você sair com a sua moto nova. Motocor, as melhores motos estão aqui. Se você está buscando a scooter mais completa do mercado, eu te apresento a Suzuki Zonx E350. Painel digital com espelhamento bolha, com regulagem de altura e um ótimo compartimento de carga. Tecnologia, conforto e praticidade em cada detalhe. E o melhor, tudo isso por R$ 39.990, o melhor custo-benefício da categoria. Venha conhecer! Melhor que SUV para a família? O BYD King chega como um híbrido plug-in com espaço amplo, tecnologia e economia real. Que me desculpem os fãs de SUVs, mas se você precisa de um carro familiar, o BYD King é uma das melhores opções na faixa abaixo de R$ 180 mil. Mas você quer saber quais são os destaques desse carro aqui para conquistar as famílias brasileiras? Vem comigo que eu te mostro nesse vídeo. Girl, don't call my phone. I know where you been. You like to get messy when you out with your friends. I'm not scared to say that I'm insecure, but you're too scared to say that you want more. Na linha 2026, o BYD King ganhou essa nova tonalidade de azul para a carroceria, além de rodas de 17 polegadas com um novo desenho, que digamos é polêmico. Eu particularmente gostei mais dessas rodas do que das anteriores, mas eu conheço muita gente que torceu o nariz para esse visual mais clássico aqui do sedã médio da marca chinesa. E aí, o que você achou desse visual aqui? Deixe nos comentários. Mas eu não vim falar só disso não, porque não foi só no visual que esse carro mudou. Na linha 2026, nessa versão GS, o BYD King incorporou também um pacote ADAS, ou seja, aqueles assistentes inteligentes de direção, que inclui a frenagem autônoma de emergência, o assistente de manutenção em faixa e também o controlador adaptativo de velocidade. Itens que são muito esperados nos carros dessa faixa de preço, mas infelizmente nem todos os modelos têm. E antes de partir para o interior do BYD King GS, eu vou falar aqui do porta-malas para vocês, que é outro ponto forte desse modelo aqui. São 450 litros de capacidade, um bagageiro bastante bom aí para um carro dessa faixa de preço, embora atrás de alguns SUVs compactos, né? Porém tem um detalhe aqui que talvez possa incomodar, é o fato de que o bagageiro aqui ele é mais fundo do que largo, ou seja, se você colocar aquela mala lá no fundo e tiver uma estatura não tão alta assim, talvez você tenha um pouco de dificuldade para pegar o que está lá no fundo do porta-malas. Primeiro eu vou falar nos pontos que eu mais gostei no interior aqui do BYD King. Por ter um entre-eixos longo, de 2,72 m, eu tenho amplo espaço tanto aqui no banco dianteiro quanto lá no banco traseiro. E outro ponto também é o acabamento. Não chega ao nível de um carro premium, mas tem uma qualidade tanto em relação a materiais quanto em relação a visual, que também agrada bastante. E outro ponto é justamente a ergonomia. Mesmo com essa característica de concentrar boa parte das funções na multimídia, que também é o caso desse carro aqui, inclusive, o BYD King também tem uma série de botões físicos aqui no console central e também aqui nas portas, ou seja, retrovisor externo, que normalmente eu regulo pela multimídia, aqui eu ainda tenho o bom e velho comando remoto aqui na porta. Agora eu vou falar nos pontos que não me agradaram tanto assim. O primeiro deles é a posição de dirigir. Apesar da boa ergonomia, o fato desse carro ter um teto baixo, combinado com o fato de que o assento também não fica exatamente lá rente ao chão, faz com que possivelmente as pessoas mais altas tenham realmente alguns problemas aqui em relação à altura do teto.
Eu que tenho 1,65 m, não tive problema com isso, mas é algo que a gente tem que pensar também para os motoristas mais altos, né? E o outro é justamente aqui as telas. Apesar do quadro de instrumentos configurável, ter várias informações, ser bem completo, é uma tela que merecia uma resolução maior, assim como a multimídia, que é fácil de usar, principalmente se você já vende um carro da BYD, já conhece a interface da marca. É realmente uma interface que é padrão, né, nos carros da BYD, porém, apesar de fazer o espelhamento sem uso de cabos, de ter muita agilidade no funcionamento, merecia também uma tela de maior resolução. A lista de equipamentos do BYD King GS é bastante completa. Tem bancos de couro com ajustes elétricos nos assentos dianteiros, painel digital de 8,8 polegadas, multimídia com tela de 12,8 polegadas do tipo giratória, além de iluminação interna decorativa, chave presencial, carregador de celular por indução e ar-condicionado automático de 2 zonas com saídas para o banco traseiro. Já a relação de itens tecnológicos e de segurança, além do pacote ADAS, tem faróis de LED com acionamento automático, câmera 360 graus, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, 6 airbags, monitor de pressão dos pneus, além do controlador adaptativo de velocidade. Por outro lado, o teto solar ainda não chegou ao pacote Brasil desse carro, algo que não chega a ser exatamente um pênalti, porque os seus dois concorrentes nessa faixa de preço também não têm esse equipamento. O conjunto mecânico do BYD King GS é composto por um motor 1.5 a gasolina de aspiração natural e injeção multiponto, combinado com um propulsor elétrico, conjunto com 235 cavalos de potência combinada, que permite a esse carro acelerar de 0 a 100 em 7,3 segundos, com velocidade máxima na casa dos 185 km por hora. Já a autonomia no modo 100% elétrico é de 62 km no ciclo PBF. O desempenho em linha reta é o grande ponto forte aqui do BYD 2026. Aliás, era desde o lançamento do modelo e continua sendo nesse carro aqui, que tem 235 cavalos de potência combinada, ou seja, é um carro realmente muito forte em linha reta. E além disso, por ser um híbrido plug-in, ele ainda consegue rodar até 62 km no modo 100% elétrico. Ou seja, você pode muito bem usar o carro como um elétrico nos seus deslocamentos urbanos diários e ainda assim, né, ter um carro a combustão para quando você for fazer uma viagem bem longa. Aliás, bem longa mesmo, porque a autonomia combinada desse carro aqui pode chegar até 1.200 km, sem parada para recarga ou para abastecimento. Agora, apesar desse comportamento bastante ágil do carro, né, em saídas, em retomadas de velocidade, por outro lado, o conjunto de suspensão e direção favorecem sim uma tocada muito mais voltada para o conforto. A suspensão é extremamente macia, tanto que você tem aquele comportamento realmente de barca nesse carro aqui, e isso exige um certo cuidado, porque se você passar um pouquinho mais rápido na lombada, a frente vai quicar e você provavelmente vai encostar o bico do para-choque na lombada ou na saída da lombada. O que pode causar um certo incômodo, principalmente se você não está acostumado com um carro com uma suspensão tão macia desse jeito. Com preço de tabela de R$ 175.990 nessa versão topo de linha GS, o BYD King oferece espaço de sedã médio, porém com preço de SUV compacto 100% a combustão. E aí entra outro diferencial desse modelo aqui, que é o conjunto motriz híbrido plug-in, ou seja, esse carro aqui, além de oferecer espaço de sedã médio, tem também uma propulsão híbrida plug-in, sendo um dos carros mais baratos do mercado brasileiro com esse tipo de eletrificação. Eu sei, praticamente todo mundo só gosta de SUV, mas quando o objetivo é tratar a família com bastante conforto, eu acho que vale a pena a gente ver outras opções do mercado. Mas diz aí, você concorda comigo? Acha que um sedã pode ser uma melhor opção do que um SUV? O Web Motors TV vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais dicas, lançamentos e análises para o seu próximo carro. Aproveite e siga a Web Motors nas nossas redes sociais para ficar sempre bem informado sobre carros e motos. Muito obrigada e até mais!